Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Aqui é o lugar onde a ciência encontra curiosidade e onde o impossível vira realidade. Hoje, prepare-se para uma verdadeira viagem pelo espaço-tempo, porque vamos falar sobre algo que está mudando tudo o que sabemos sobre o universo. Você já teve aquela sensação de ver uma coisa tão absurda, tão fora da curva, que a única reação possível é ficar de boca aberta? Pois é, mais ou menos isso que os cientistas da NASA estão vivendo quase todos os dias nos últimos anos. E o motivo tem nome: Telescópio Espacial James Webb. Hoje, a gente vai te contar as descobertas mais chocantes que o Webb já fez até agora e o que ele ainda promete revelar. Então, fica com a gente até o final deste vídeo. Deixa aquele like maroto e se você ainda não é inscrito, aproveita agora mesmo e se inscreve aqui no canal. Aperta o cinto porque essa viagem cósmica está só começando. A missão impossível do século XX. Para entender por que o James Webb está chocando o mundo, precisamos voltar no tempo. Não se preocupe, você não precisa de uma máquina do tempo, só de um pouco de contexto. Lá nos anos 1990, o telescópio espacial Hubble já fazia história. Ele capturava imagens deslumbrantes de nebulosas, galáxias distantes e supernovas, aquelas explosões gigantescas de estrelas muito maiores que o nosso Sol. Mas, apesar de revolucionário, o Hubble tinha seus limites. Ele observava o universo principalmente em luz visível e ultravioleta. O problema? Se quisermos ver os primeiros momentos após o Big Bang, precisamos enxergar o universo em luz infravermelha. É como tentar ver pegadas em um campo à noite. Só com uma câmera térmica é possível revelar os rastros. Foi assim que nasceu a ideia do James Webb, um telescópio com visão infravermelha de altíssima precisão, capaz de enxergar o que ninguém nunca viu antes. Mas criar essa maravilha da engenharia foi quase uma missão impossível. Mais de 25 anos de desenvolvimento, com atrasos, problemas técnicos e um orçamento que estourou várias vezes. Muita gente duvidou que ele fosse sair do papel. Só para você ter uma ideia, o escudo térmico dele, um tipo de guarda-sol espacial, tem o tamanho de uma quadra de tênis e teve que ser dobrado como origami para caber no foguete. Depois, foi desdobrado a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra. Se desse errado, não tinha conserto, não tinha volta. Mas, em dezembro de 2021, o impossível aconteceu. O telescópio James Webb foi lançado com sucesso, e desde então ele está fazendo história. A mãe de todas as galáxias. Uma das descobertas mais surpreendentes do Webb foi a galáxia JADES GS Z13. O nome pode parecer uma senha de Wi-Fi, mas a revelação é de cair o queixo. Essa galáxia surgiu apenas 280 milhões de anos após o Big Bang, praticamente a infância do universo. Pela teoria, estruturas tão complexas não deveriam existir tão cedo, e então lá estava ela, formada, brilhante e gigante. É como se, no meio de um deserto escuro, de repente você visse uma cidade inteira acesa, antes mesmo da invenção da lâmpada. Isso obrigou os cientistas a repensarem o modelo de evolução do universo. Talvez o cosmos tenha se estruturado muito mais rápido do que imaginávamos. Essa galáxia solitária não apenas desafia nossas teorias, como também nos aproxima de entender o que realmente aconteceu nos primeiros instantes do universo. Será que estamos perto de desvendar os segredos do próprio Big Bang? E aí, o que você acha? Acredita que o universo esconde pistas da nossa origem que estão prestes a ser reveladas? Comenta aqui embaixo. O exército anão que acendeu o universo. Se ver uma galáxia formada tão cedo já era surpreendente, o Webb foi além. Ele detectou centenas de galáxias anãs que podem ter sido as responsáveis por transformar o universo. Durante os primeiros milhões de anos após o Big Bang, o universo era uma espécie de névoa cósmica, opaco, sem luz viajando livremente. Isso porque o hidrogênio neutro absorvia toda a radiação. Mas essas pequenas galáxias começaram a emitir tanta energia que começaram a ionizar o hidrogênio, tornando o espaço transparente e permitindo que a luz se espalhasse. É como se de repente alguém acendesse as luzes do universo. Simplesmente mágico. A matéria escura,
finalmente em vista. Outro feito impressionante do James Webb foi observar sinais de matéria escura em escalas inéditas. Essa substância misteriosa, que não emite luz nem radiação, representa 27% do universo, e até hoje ninguém sabe exatamente o que ela é. Mas usando um fenômeno chamado lente gravitacional, o Webb conseguiu detectar aglomerados de matéria escura do tamanho de Plutão. É como usar um microscópio cósmico para ver o que era completamente invisível até então. Isso pode nos levar, num futuro próximo, a finalmente entender do que o universo é feito e talvez, quem sabe, descobrir uma nova física. Planetas com chuva de vidro. Agora segura essa! O Webb observou planetas tão jovens, mas tão bizarros, que neles chove vidro. Sim, você ouviu certo! Em um sistema chamado V883 Orion, o telescópio flagrou 2 planetas gasosos onde há chuvas de silicato, ou seja, pequenos grãos de areia e vidro derretido caindo da atmosfera. Imagine um temporal, mas em vez de água, caem cacos de vidro afiados. É um verdadeiro pesadelo meteorológico. Mas essa descoberta também é valiosa. Ela mostra como os planetas jovens se comportam e abre portas para entendermos melhor a formação de mundos parecidos ou bem diferentes do nosso. Titã, a lua mais promissora do Sistema Solar. Para encerrar, vamos dar uma passadinha aqui no nosso quintal cósmico, o Sistema Solar. O James Webb analisou Titã, a maior lua de Saturno, e encontrou sinais muito, mas muito promissores. Titã é cheia de lagos de metano líquido, montanhas de gelo e uma atmosfera densa. Mas o Webb foi além. Ele identificou pela primeira vez um radical metila na atmosfera de Titã, uma das moléculas precursoras da vida. Além disso, o telescópio revelou nuvens ricas em metano e um clima alienígena em pleno funcionamento. Titã não é habitável para nós humanos, mas é um verdadeiro laboratório natural onde os elementos químicos estão testando combinações que um dia também criaram a vida aqui na Terra. Depois de tudo isso, dá para dizer que o James Webb é só mais um telescópio? Definitivamente não. Ele é um portal para o passado, uma lente que nos permite enxergar o invisível, entender o desconhecido e imaginar o impossível. E o mais impressionante, ele está apenas no começo da sua missão. Nos próximos anos, as descobertas prometem ser ainda mais incríveis. E é claro, você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Então, se você curtiu esse mergulho no universo, já deixa o seu like, se inscreve no canal Fatos Curiosos, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e comenta aqui embaixo qual dessas descobertas mais te surpreendeu. A gente se vê na próxima viagem pelo espaço. Até lá e continue olhando para as estrelas!